Tema Livre Podcast. Senhoras e senhores, começando o nosso Tema Livre Podcast de hoje, agradecendo, como sempre, a sua participação e audiência aqui com a gente, convidando a compartilhar o nosso vídeo, a deixar seu like, a estar conosco no projeto Tema Livre Podcast. Vai lá também no Instagram, tem a nossa página da rede social, segue, acompanha. Estamos juntos, divulgando, postando e agradecendo sempre também aos nossos parceiros comerciais, para que a gente possa continuar esse projeto, recebendo pessoas bacanas, pessoas do bem e amigos, como meu amigo Alex Neves Pires. Isso mesmo. Alex Cabeleireiro ou Alas Cabeleireiro? Boa pergunta, né? Todo mundo faz essa pergunta, né? Por que Alas? Se na verdade meu nome é Alex. E você já me falou no início que se eu não mencionar os dois, eu já estou pensando como é que vai ter que ser o card, né? Alex Neves ou Alex Pires? Alex Neves Pires. Alex, aqui é o nome completo. Alex Neves Pires. E embaixo, Alas Cabeleireiro. Alas Cabeleireiro. Já anotou aí, maestro? Meu irmão, obrigado pela vinda. Obrigado Esse a você. convite já foi feito em outras datas. E eu disse a Alex, maestro, eu falei, olha, se eu não tiver assunto com o Alex, eu encerro o podcast hoje. Porque a gente sai, final de expediente, ele tá cansado, eu cansado, vai cortar o cabelo, a gente fica conversando. Hoje que a gente chegou, comeu uma pizza da Artesão, né? Muito bem, saborosa. Aquela saborosa pizza. Hoje tá favorável pra prosa. Né? Até. Mas o que a galera talvez não saiba é que a conversa com o cabeleireiro não versa só sobre salão. Não. A gente tem outros assuntos para explorar e conversar aqui hoje. Para quem ainda não te conhece, eu queria que você se apresentasse para a galera. Obrigado pelo convite, né? Boa noite a todos. Há muito tempo você me chama e a gente só prorrogando. Então chegou o grande dia, né? Gente, eu sou brumadense, né? Alex, sou praticante de ciclismo há 28 anos, sou cabeleireiro há 26 anos e minha vida é isso, trabalhar, praticar esporte, não sou muito de estar consumindo bebida alcoólica, é raro mesmo. E é isso aí, amo a cidade que eu moro aqui e não me vejo saindo daqui, minha vida é uma vida normal, sou uma pessoa normal, cidadão normal, vivo uma vida normal, nada demais. 26 anos de profissão. 26 anos. Com 4 anos tava cortando cabelo, como diz a galera na resenha, com carinha de 30, mas começou cedo. Comecei cedo, aos 16 anos eu fui embora para São Paulo tomar o curso, que aqui na região ainda na época não tinha. Fui para Santo André, São Paulo, morar na casa de um tio meu lá. E aos 17 anos já me tornei cabeleireiro com 17 anos. Muita gente, quando eu cheguei aqui, comecei a trabalhar aqui em Brumado mesmo, que começou no dia 5 de agosto de 1997. E assim, por eu ser novo, só meus 17, muita gente achava que eu não tinha tomado curso, achava que eu não tinha conhecimento, mas foi isso mesmo, eu comecei bem cedo, graças a Deus. Já fui criado na família que meu pai já doutrinou a gente a trabalhar desde cedo, mas não foi meu primeiro trabalho não, meu primeiro trabalho foi com meu pai. Tem coisa aí antes de... Tem, então, eu comecei... Bora ser redundante, começar do começo pra gente chegar nessa história do salão. Eu comecei aos 13 anos lá no bar do meu pai, que esse bar ainda tem. Sim. Meu pai, Deus já levou... Vai fazer 8 anos, só que eu comecei lá com ele. Minha base é toda baseada com meu pai e minha mãe. Tudo que eu tenho hoje que eu carrego comigo e devo isso a eles. Você falou de seu pai, eu ia falar sobre sua família. Obviamente, as pessoas que estão assistindo devem estar achando também que houve erro de digitação no vídeo. Falou, Ale Carlos vai no podcast e escreve em Alex. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não precisa nem dizer que você é irmão de Ale Carlos, né? Com certeza. Muita gente vai olhando pra gente, que gente que nunca viu um perto do outro, quando é amigo dele que me vê, já olha assim, é irmão, né? O Alex me falou em off aqui que você tá muito acabado, viu? Você tá mais novo. Alex tá bem mais inteiro que você. Falou em off aqui. Não teve isso não. A gente boa, um abraço pra meu amigo Ale Carlos também. E em breve, quem sabe, vem aqui bater um papo com a gente também, né? Tem assunto, tem história. Tem assunto também ali, muita história. Então, 13 anos de idade, começou a trabalhar ajudando seu pai? Foi, meu pai, não só eu, como meu irmão também, Ale Carlos, tem uma história de vida junto comigo, apesar dele ser mais novo que eu, 2 anos, mas a gente tem uma história, a gente começou cedo. Eu, aos 17 anos, cheguei para trabalhar como cabeleireiro, e 1 ano depois, mais ou menos, acho que ele já teve a oportunidade de montar a loja dele, né? Sim. Foi onde tudo começou. A gente começou muito cedo. A gente, assim, é novo de idade, porém já tem uma carreira bem extensa de trabalho. Quando as pessoas viram pra gente e falam, você tá novo. Realmente, de idade eu tô novo, mas de trabalho eu já tô bem. E é interessante, né, Alex, que você fala de uma época
principalmente o jovem, ele tinha um incentivo de começar cedo, de estar com os pais, de aprender um ofício, de buscar uma profissão. Eu não sabia, por exemplo, que a Alencar tinha começado tão cedo a loja dele também. Começou então também. já tem essa história no projeto, no trabalho com esse tipo de atividade há muitos anos. E quando chega agora, 26 anos depois, o resultado aparece e algumas pessoas chamam o resultado de sorte. Sorte. Né? A tal da sorte. Esquecem que existe um percurso aí, um suor que foi deixado nesse caminho aí. Ô Jorge, a minha experiência de vida, eu tenho procurado ultimamente buscar muito assim, conhecimento em algum setor. Eu não sou um cara que leio muito, porém eu ouço muito. E atrás de uma carreira de sucesso, pode ter certeza disso. Existe uma grande batalha, muitas lutas que só aquela pessoa que sabe. Que as pessoas só veem as coisas, o lado bom das coisas, né? Acha que as coisas já veio e caiu do céu e... fulano é um cabo de sorte. Procure saber um pouquinho antes de você apontar o dedo e falar que fulano é de sorte. Existe a tal da sorte? Sim, existe. Mas não é bem assim que funciona. Existe um processo de preparação para essa sorte chegar, né? Você tinha alguém na família que trabalhava nessa área que você... Não, aqui não tem. Tudo começou assim... eu tinha um amigo, eu tenho um amigo chamado Chico, que é Chico Cabeleireiro, irmão de Rodolfo Cabeleireiro, que nenhum dos dois exerce mais a função. Que a gente tinha um vínculo de amizade muito grande lá através do bar do meu pai. E sempre meu pai mandava levar coisa lá no salão dele, ele era cabeleireiro também. E aí, sempre eu tava lá, era assim, pelo vínculo de amizade, era quase diário o contato. Então, sempre que eu chegava lá, ele tava trabalhando. E aí, mais ou menos no mês de junho de 1996... Cheguei lá, tava o salão dele cheio, aquele movimentão todo, e ele e o irmão dele trabalhando. Aí eu olhei assim com olhos diferentes, né? Falei assim, poxa, essa profissão de cabeleireiro é uma profissão boa, uma profissão linda, que é uma obra de arte. E aí eu fui e comentei com minha mãe que a profissão de cabeleireiro é uma profissão bonita. Se tivesse como eu tomar um curso, que eu tomaria. Isso mais ou menos no mês de junho de 1990. Aí eu dei por esquecido, na época, invocado com ciclismo já, que meu sonho mesmo era ser ciclista profissional. Mas infelizmente não aconteceu, né? E aí eu dei por esquecido, Jorge. Quando foi? Aí minha mãe comentou bem assim, janeiro eu tô indo pra São Paulo. Se você quiser, eu converso com o seu tio, pra você ficar lá e tomar o curso. Eu falei, tá bom, você vê lá. Se dá certo, eu vou. E o assunto morreu aí. Quando foi no mês de dezembro, minha mãe perguntou, e aí, tu quer tomar aquele curso de cabeleireiro ainda? Aí eu falei, vê aí, se dá certo lá que tio ficar lá, eu vou pra lá, eu vou tomar o curso. E aí ela, com menos de uma semana, falou, eu conversei com seu tio falou que você pudesse ir, que você vai tomar o curso. Pronto, aí fui, por um acaso, não sabia nem pegar numa tesoura, Jorge. Nada de salão, nada de cabelo. Aí quando eu cheguei lá em Santo André, São Paulo, lá na ABC Paulista, que é onde meu tio morava, por ironia do destino, no dia que eu cheguei lá, apareceu um primo meu do estado do Paraná. Que ele era cabeleireiro, que não exercia a profissão e que tinha um irmão que exercia. Ele falou, já que você veio tomar o curso de cabeleireiro, eu conheço um amigo aqui em Santo André que tem uma escola de cabeleireiro que é considerada a melhor escola de Santo André. Sim. E eu vou lhe levar lá na segunda-feira para você conhecer. E nisso aí eu tive a honra de conhecer o Manuel, que é o dono da escola, e o Evânio, que é irmão dele, que foi meu professor. Que aí é onde entra o Alas Cabeleireiro. Por que Alas Cabeleireiro? Essa pergunta eu fui brincando no story aqui agora, mas a gente agora vai explicar hoje. Aí aqui. Agora que apareceu o Alas Cabeleireiro. Por quê? O nome da escola lá que eu tomei o curso em Santo André chama Alas Cabeleireiro, que é do meu amigo Manel. Sim. E aí foi onde tudo começou. Aí com esse negócio de... Aí eu fiquei com ele, peguei um vínculo tão grande com eles, e uma consideração enorme, que até hoje quando eu vou lá visitar eles. E a gente sempre conversa pelo zap e tal. E eu cheguei e falei pra ele, quando eu terminei, ele queria que eu ficasse lá para trabalhar. Eu falei que eu não queria ficar, que eu vim embora, que eu era muito novo, que eu fiz um projeto de vida de, no mínimo, de 5 a 6 anos depois eu estruturar na profissão para depois eu dar seguimento. E realmente foi o que aconteceu comigo. Eu estruturei na minha profissão após 6 anos. Após 6 anos eu comecei a ganhar dinheiro com cabelo de verdade. Tá entendendo? E aí eu falei para ele, o Manuel, se ele se importava de eu botar o nome do meu salão Alas Cabeleireiro. Ele falou, não, muito pelo contrário, seria uma honra. Né? Seria uma honra. Aí eu vim aqui e botei Alas Cabeleireiro. Só que hoje é meu apelido aqui. Se muita gente falar, Alex não conhece, conhece Alas Cabeleireiro, conheço. E no Brasil, por incrível que pareça, não existe só 2 Alas Cabeleireiro, existe 3. Existe o de Manel, que foi o primeiro em Santo André, tem o meu aqui no estado da Bahia, e tem um Alas Cabeleireiro no Pernambuco também, que foi aluno dele também. Que é a mesma homenagem. Que é a mesma homenagem. Aí eu só não sei dizer se o meu veio primeiro ou se foi o do Pernambuco, isso eu não sei te dizer. Mas existe 3 Alas Cabeleireiros no Brasil. Então tá aí explicado para você, que também, assim como eu, que apesar de cliente de muitos anos,
olhava o nome, mas nunca perguntou, né? Alguém já deve ter te perguntado lá. Várias pessoas perguntam. Por que Alas se o nome é Alex? Muitas pessoas perguntam. E muita gente pergunta, seu nome é Alex ou Alas? Eu falei, gente, Alex é o meu nome e Alas é o meu apelido, que é o nome do salão, que virou meu apelido. Foi um apelido que entrou sem eu querer, por causa do nome do salão. Eu não tinha intenção nenhuma de ter um apelido de Alas, só botei em homenagem lá e aconteceu. Legal. E hoje é meu apelido. E como é parecido, né? Alas com Alex. Ficou essa questão. Pois é. Já temos um corte aí para explicar a galera, para chamar pro vídeo sobre o nome do salão. Você fez o curso, veio para Brumado e iniciou. Iniciei. Como qualquer início em qualquer área, aquela desconfiança e ao mesmo tempo aquela formação de clientela, aquela luta, aquela busca de objetivo. Foi uma luta, Jorge. Já era na mesma imediação de endereço? Não, eu trabalhei 1 ano e meio mais ou menos na Alameda Miguel Couto ali. Próximo ao meu salão mesmo, naquela alamedazinha, naquela pracinha, eu trabalhei 1 ano e pouco. Aí, dia 5 de maio de 1999, eu mudei para onde hoje é o meu salão, que estamos lá já há 24 anos ali, tem estabilizado chão, ali, muitos anos. Amo isso, velho. Não me vejo trabalhando outra coisa. E você falou uma coisa interessante, você passou 5, 6 anos buscando essa organização. Me consolidar de verdade a minha profissão. E apesar de jovem, você já tinha essa consciência de que havia essa necessidade de primeiro construir, primeiro plantar para depois colher. Porque hoje a gente vê algumas pessoas abandonando as funções, que é porque acha que as coisas têm que dar certo de imediato. Na verdade, Jorge, acho que eu sou mais velho que você um pouco, né? Pouquinho. De primeiro, até ali no meados dos anos 2002, 2005, as coisas eram... Até 2002 ali, mais ou menos, as coisas eram bem mais difíceis que hoje. Uhum. Se contar pra muita gente, eles não vão acreditar, achar que é conversa, história. Então, assim, eu trabalhei muito com meu pai, velho. Minha mãe é uma guerreira. E meu pai me ensinou tudo, que eu tenho, assim, a base deles. Hoje, assim, meu pai já se foi, mas tudo que eu carrego comigo hoje foi fala dele. Que ele falava algumas coisas e eu não conseguia entender. Hoje eu tenho entendimento de causa. Pena que eu só pude entender isso depois que ele partiu. Então, assim, a minha base hoje, todinha que eu tenho, não foi nem que eu busquei, que eu estudei. Claro que é um pouco isso aí. Mas a base sólida ali do início foi a base dele, que ele me deu, que ele me ensinou. Eu tive a honra de ter o pai mais da mãe que eu tenho. Então, assim, tudo começou ali, velho. Eu sou uma pessoa honrada por ter o meu pai e minha mãe que me deu uma base, assim, sabe? Que faz diferença, né, meu irmão? Muito. Eu vejo assim, hoje, assim, as pessoas ficam jogando culpa nos políticos, não sei nem que não investe no esporte. Ô, gente, a base maior tá na criação dos pais, a educação maior é os pais. Os pais, eu vejo gente assim que foi bem criado pelos seus pais, estão errando demais com a criação dos seus próprios filhos. Eu acho, na minha visão, ninguém é obrigado a concordar comigo. Claro. A pior besteira que eu vejo um pai falar hoje, ele falar bem assim: eu vou dar para meu filho o que eu não tive. Você não pode dizer sim para tudo, porque quando o mundo lá fora vai ter uma hora que ele vai te dizer não. E nem sempre você está preparado para ouvir ou não. O mundo não trata com o mesmo carinho do pai e mãe, não, né? Não é mesmo. Então, assim, é mais ou menos isso. Eu tenho uma base, não é muita assim história grandiosa, mas é uma base muito bonita que eu tive. Que eu comecei, foi difícil pra caramba. Eu lembro que no meu primeiro dia de trabalho, eu cortei 3 cabelos, cara. Eu lembro, até hoje. Começou bem, pô. 3 cabelos. Mas é porque você corta 63. Não é que pra você vir pro podcast, a gente tem que cancelar. Desculpe, viu, gente? A gente tumultuou aí algumas agendas hoje. Não, tumultuou mas mesmo. Mas foi por um motivo justo. Foi. Eu pedi, pelo amor de Deus, aos clientes. Geralmente minha clientela chega mais no final do dia ali. Durante o dia é mais suave um pouco, mas no final do dia o negócio pega mesmo, é tanto que eu fico aberto até mais tarde um pouco, né? Inclusive, para mim estar aqui, ó, eu tive que dispensar 4 clientes de ele última já chegou hora. Aqui e falou, ó, chegou uma criança que eu tinha que dar uma atenção maior, chegou não sei o que, eu falei, pô, ainda bem que você explicou lá. Eu expliquei, e meus clientes entendem, porque assim, eu não sou de dizer não para meus clientes, minha prioridade é o meu trabalho. Quem sou eu para falar de horário, né? Tu mesmo, né? Então chega lá, aos 47 do segundo tempo. A luzinha acesa, Alex varrendo, eu falei, não, Paulinho, minha esposa fez, você não vai descer não. Eu falei, a luz está acesa, Alex está varrendo porque ele já acabou o serviço. Aí o buzinho do outro lado da rua, ele olha, eu falei, aí, ó, me chamou. É bom demais, legal, bom, cara. 3 cabelos no primeiro dia. No primeiro dia, no segundo, se eu não me engano, foram os mesmos 3. Depois 3 de novo e no outro 4. Os mesmos 3 quantitativo, porque senão você deixou as pessoas teve carecas. dias. Teve dias de eu não fazer nada, cara.
E aí? E como é que fica a... Véi, não deixa de não bater aquela depressão na gente, né? Como é que fica aquela tristeza. cabeça de falar, será que assim, porque eu vim lá de Santo André e lá tanto tinha a escola como tinha o salão do lado. Quando a escola parava, eu era o único aluno que tinha acesso ao salão. E o Manuel gostava de mim e me falava, chama o Alex lá para ajudar. Chama o Alex lá para ajudar. E eu nunca ficava parado. Então, assim, a minha carga horária do curso era das 9 às meio-dia. Terça até sexta. Só que eu ia de terça a sábado. E tinha dia que eu chegava 9 horas da manhã, 5 horas da tarde eu ainda estava dentro da escola. Ajudando mesmo, que aí eu já ia pra lá ajudar. Aí muita gente chamava, começaram até me chamar até de puxa-saco, falando o que eu tava fazendo lá. Eu falei, gente, eu tô pagando pra aprender. O interesse é meu. Quanto mais tempo eu ficar aqui, melhor é pra mim. Aí as pessoas tinham uns paulistanos lá, que a gente tem, gente, tem aquele certo preconceito quando você fala que é nordestino, sempre tem as piadinhas. Normal, isso é normal. E por ironia do destino, quando eu cheguei lá, todo mundo... o baiano aí, pra lá, baiano pra cá, baiano pra... Resumindo, o baiano saiu como o melhor aluno da turma. Já deixei a história lá, e até hoje criei um vínculo bom lá com eles. Você fez certo. E é interessante que, assim, tem pessoas que hoje, quando veem uma oportunidade para poder fazer um estágio sem remuneração, um trabalho voluntário, ou até quando estão pagando, querem reduzir o próprio horário do esforço. Sendo que o momento de aprendizado ele é muito importante, cara. É a base. Você já chegou aqui com uma confiança diferente. Já. Aí quando você passa um dia sem cliente, fala assim, rapaz, será que eu tenho que ir para São Paulo? E eu pensei isso várias vezes, porque é o que eu tô te falando, eu só consolidei de verdade após 6 anos. Eu levei 6 anos para mim falar assim, agora eu tô firme na minha profissão. Eu levei 6 anos já para mim começar a ganhar dinheiro. E assim, meu dinheiro que eu achava que eu deveria ganhar. Não que eu vou... Não tem como ficar rico cortando cabelo não, viu, gente? Mas tem como ter uma qualidade de vida boa. Então, assim, eu hoje vivo uma vida decente. Graças a Deus. Tenho meu ponto comercial que é meu, tenho minha casa, tenho meu carro. E tem uma questão aí, né? Você mencionou quando eu pedi sua apresentação aqui. Você disse, eu sou brumadense e vivo na cidade que amo. Eu tenho certeza que isso fez diferença para você persistir, insistir e falar assim, eu vou fazer dar certo aqui, porque é aqui que eu quero ficar. É isso mesmo. Eu nunca pensei em ir embora daqui. E eu vejo assim, sabe, no interior a gente é muito de opinar na vida do seu vizinho, né? Como se diz o povo. Eu acho que nós, não só eu, como qualquer ser humano, a gente tem que evoluir, gente, evoluir. O sucesso do próximo é importante para mim também. Sim. Porque assim, a partir do momento que uma empresa fecha, ela não fecha só a porta dela, fecha a porta de muita gente. Principalmente se for uma empresa grande. Claro. Se uma empresa gera ali um comércio comum ali, gera seus 10 empregos, e se for 10 pais de família, não é só 10 pessoas que ficou desempregado. No mínimo de 20 a 30, se for um casal com um filho. Então 30 pessoas deixou de receber esse benefício. E o comércio local também deixa de ganhar porque aquela pessoa já não pode mais comprar o que ele tem vontade, como ele já vinha. É um ciclo. Então, assim, quando é bom para mim, é bom pro meu vizinho. E aí o ciclo só vai andando na frente. Inclusive, agora olha o que está acontecendo na nossa cidade, o Atacadão aí, pessoal, gerando 180 empregos direto. Sim. Moço, é um negócio e outro, sem dizer a questão de dar opção para nós brumadenses ter mais um lugar para ir. Cheguei para cortar o cabelo, Alex 6. Tem 3 na sua frente. Vai lá no Atacadão dar uma volta. Eu falei, que turista. Eu não fui, senão eu tava voltando agora, que tava cheio aquele dia, viu? Mas é fato, isso é importante. Alex, a mentalidade das pessoas é o seguinte: as pessoas esquecem ou não pensam que quando a casa do vizinho tá pegando fogo, a minha tá em perigo. Tá. É isso aí. E se as coisas estiverem organizadas, eu falei em não perguntar o nome do cidadão, mandou um abraço para ele, porque eu sei que ele assiste a gente aqui. Ele parou, olhou, fez... do podcast? Eu falei, Aí ele, pô, assisto, gosto, bacana. Falei esses dias o nome aqui do podcast. Falei, pô, cara, que massa. Conversando com um amigo meu de que é. E ele falou, porque podcast, porque eu assisto, porque eu gosto, porque eu acho massa. Ele falou, rapaz, Embrumado tem. Embrumado tem, é top. Aqui, ó, vou mandar pra você assistir.
aquele orgulho de você falar assim, ó, em Brumado tem e é bem feito. Muito é o bem orgulho feito. que a gente tem da rádio alternativa, que tem uma rádio de qualidade. É o orgulho que, quando a gente fala assim, não, Brumado, não, Magnezita. É empresa. Não é nossa, a gente não ganha nada às vezes com isso, mas a gente sabe que ali na nossa cidade Mas é isso aí. é preenchida de coisas Com valiosas, certeza. né? É isso que eu tava falando. O brasileiro, eu vejo. O brasileiro tem um negócio muito de valorizar o que não é dele. Gente, nós somos uma potência. Começando pelo nosso povo. Nosso povo é uma coisa extraordinária. O brasileiro, ele é acolhedor, é um professor, é as pessoas que tenta ajudar o próximo. É um negócio assim que eu falo que eu já atendi alguns gringos lá no meu salão, eu já atendi alemães. O pessoal lá, eles são muito frios. Eles conversam muito pouco. O brasileiro não. Principalmente nós aqui do Nordeste. Já chega, já puxa conversa. E aí vai. Eu mesmo gosto de puxar conversa com alguém. Eu não gosto de cortar o cabelo ali, parecendo a estátua da liberdade. Então, assim, é bom se comunicar. O brasileiro, ele é um negócio. O calor humano nosso é um negócio invejável. E nós, brasileiros, temos que olhar tudo isso. Nós somos um povo bom. Nós somos um povo talentoso. Um povo guerreiro. Tem que acabar. O pessoal acha que só existe coisas ruins aqui. Eu acho que as pessoas têm que procurar mais um pouquinho de informação antes de falar de si próprio. O nosso Nordeste mesmo é grandioso. Tem uma riqueza de uma vários riqueza. aspectos. A nossa cidade, por exemplo, nós temos aqui a Magnezita, que hoje eu não sei se era a primeira, mas me falaram que é a segunda mineradora de céu aberto do mundo. Então, assim, é uma coisa de motivo de orgulho. E, além de orgulho, gera emprego para a nossa cidade. Certeza. Nós temos aqui as empresas de transporte aí, grandiosas aí, que são referência no nosso Brasil todo. É nossa, é brumadense. Então, assim, nós temos que valorizar e rezar por essas pessoas também para ter saúde, porque, assim, a sobrevivência de um grande empresário, ela reflete direto na nossa sociedade. Porque quanto mais ele cresce, mais ele gera emprego e mais estrutura a cidade vai criando. Eu vejo muita gente falar que Brumado precisa evoluir. Concordo que Brumado tem que evoluir. Só que Brumado hoje já é uma potência, a meu ver. Você olha a cidade, uma cidade bonita, cidade organizada. A cidade, você olha o nível comercial, o pessoal não acredita do comércio de Brumado. O comércio de Brumado é forte. É forte, está crescendo aos poucos. Sustenta muita gente. Vamos falar de uma coisa que é referência, que eu vejo muita gente comentar em Brumado. O nível de carro novo de Brumado. É verdade. Eu já vi muito. Olha, pessoal de touro em Brumado é Uno. Os colegas quando vêm de fora falam, tem promoção de touro. Eu não esqueço Se tiver, não me avisaram não. Eu não esqueço de uma vez que eu tava na lanchonete da Praça da Prefeitura e tinha um cara assim de fora, eu sentado, e ele toda hora que passava um carro, ele olhava espantado. Daí eu falei, já sei. E ele virou pra mim assim, do nada, bem explosivo. Posso lhe fazer uma pergunta? Eu falei, diga, eu já sei qual é a pergunta que você vai fazer já. Ele falou, aqui nessa cidade todo mundo é rico? Aí eu dei aquela risada primeiro, falei, por causa dos carros. Ele falou, só tem carro novo. Eu nunca vi uma cidade ter tanto carro novo como essa. O pessoal comenta. Né? Aí, assim, então assim, talvez o brumadense não olha isso com bons olhos, mas a gente tem que ver que nossa cidade é referência em muitas coisas. Com certeza. Uma coisa que eu vejo muito aqui, nossa cidade, o povo é muito hospitaleiro. Eu falo que eu trabalho com muita gente de fora, o pessoal fala, essa cidade é um encanto, o povo é um encanto, acolhedor. A galera que vem, eu sou uma dessas pessoas já há muitos anos, mas a gente se sente à vontade para ter o interesse de constituir aqui seu local de trabalho, sua vida social, sua família. E as pessoas que vêm a trabalho, às vezes para passar uma temporada, acabam querendo dar um jeito de ficar. O cara quer prolongar, quer ficar, porque de fato é uma cidade bacana. O problema hoje, Alex, é que o ser humano ele tenta demonizar o cara que gera emprego, que ganha dinheiro, que é bem sucedido. Algumas pessoas querem criar um impacto com relação a isso. E é o avesso, é o que você disse. O empresário, ele tem que estar na nossa oração, porque quando ele quebra uma cadeia que impacta. Foi o que eu falei. Advogado, eu não dependo necessariamente, você é cabeleireiro, eu sou advogado. Nós não dependemos de uma determinada empresa da cidade que tem lá 400 funcionários. Mas, se aquela empresa ali demite 400 pessoas, com exceção de ter alguma irregularidade, eu poderia ganhar muito. Mas não é esse o caso. Para que o exemplo fique ajustado. Aquelas pessoas que deixam de receber o seu salário mensal, quando elas precisarem no serviço jurídico, elas ou vão procurar a defensoria, ou vão procurar alguém mais barato, ou não vão procurar. Vão procurar o cabelo, porque não tem jeito, mas vai, Alex, quanto é? Não, aqui agora é caro, ficou caro para mim, porque eu vou procurar. E vai prejudicando todo mundo. E o que puder cortar, corta.
Corta. É aquele, por exemplo, hoje a parte da estética mesmo, o cabelo. Hoje o meu cliente, o meu perfil de cliente hoje, por exemplo, de primeiro o pessoal só cortava cabelo quando o cabelo estava grande. Hoje não, eu tenho um cliente semanal, cliente que corta a cada 15 dias, Igual 22 dias. Então assim, por exemplo, aquele pai de família que gosta de cortar o cabelo 2 vezes ao mês. Alex me encontra na festa, mano. Aí, Porra. ele perde o emprego dele. Aí ele tem que cortar o que gasto. De onde é que ele vai tirar? Ele fala, poxa, eu corto o cabelo 2 vezes ao mês. Tira uma. Aí eu vou tirar um. Resumindo, só daquele cliente, tudo mesmo multiplicado por 12, Jorge. 12 vezes 2 são 24 cortes daquele cliente. Ele só vai cortar 12 vezes. Então eu perdi 50% de produção só em cima de um único cliente. Imagine aí, se 50% da minha clientela fazer isso comigo hoje. Pois é. Então me afeta diretamente. Por isso que o história do sucesso vizinho é também, importante. claro. É um negócio desse aqui, ó. Primavera Sunset, recomendo a você, 16 de setembro. Cadê a arte nova com as meninas na foto? Ah, você tá cochilando aí, vai comer pizza e esqueceu. Um abraço para meu amigo Ney, pra galera do Primavera Sunset. Uma festa dessa aí. Ela bomba, daqui a pouco não tem mais ingresso, por uma coisa muito simples, tá todo mundo bem, meu amigo. Graças a Deus. Tá isso todo aí. mundo bem, o cara falou assim, ó, é open food, open bar, tem isso, tal bando, o cara fala, rapaz, é massa, o cara, vou comprar. E porque ele tem como pagar, Sem né? dizer que é um lazer dentro da nossa própria cidade. Não Uma precisa se estrutura. deslocar para ir ver um bom evento. Exatamente. Nós já temos aqui. Então, se a gente tem um bom evento, a gente vai ficar aqui, o nosso dinheiro vai ficar aqui, e sem dizer que vai trazer dinheiro de outras cidades vizinhas. Perfeito, isso é muito importante. Eu conversei aqui com o Dr. Robert Val, o prefeito de Dom Basílio, e ainda brinquei com ele. Eu falei, Brumado recentemente invadiu Dom Basílio, né? Ele botou uma banda bacana na cidade, o pessoal se mandou para lá, encheu a cidade. Ele ainda falou, não, Brumado sempre está presente, de fato. Quando o carnaval era em Brumado, a galera vinha para cá. Quando tem as festas grandiosas, a galera vai para lá. E aí, não é só o ir e vir, é onde circula. É onde circula. A CDL acertadamente fez aqui o evento, né, na Praça da Prefeitura, o forró e tal. Para quê? Para movimentar, para deixar a coisa aquecida. É importante fazer. Muito é necessário fazer. Não tem como ser diferente, não. Como se diz, né? A gente não vive só de trabalho, né? E pão e água. A gente tem que ter lazer. Claro. Faz parte. Eu canso de falar que 2 coisas que a gente tem que ter na vida: evolução humana e equilíbrio. O que é o equilíbrio? Hora para trabalhar, hora para descansar, hora para curtir. Então, assim, tem que ter um pouquinho de cada coisa. Porque se Fala você assim, focar agora, quero nem saber quem vai chegar aqui. Montei na minha bicicleta e vou pedalar. Isso aí. Ontem mesmo eu pedalei meus 80 km ontem à noite. 80? Eu falei, como eu não vou treinar amanhã, Oxe. aí eu vou dar uma adiantada aqui hoje na quilometragem Como maior. eu não vou treinar, só vou fazer 80 hoje. Eu vou fazer uns 80. Aí fiz 80 km hoje, ontem à noite. 80 é bastante, velho. É o normal pra quem pratica assim a nível de competição mesmo amador, né? 60, 80. Se eu fizer 80 km pedalando, são 3 semanas sem podcast, porque aqui é segunda andar, gente. Então, a não ser que o maestro desça com Tá tudo. equivocado, é meu esporte e minha terapia, né? Mas minha o ciclismo, ele na pandemia deu aquele boom para quem não praticava e começou a praticar. E eu falei, essa galera aí é só modinha. Graças a Deus, esse período pandêmico extinguiu. E muitas pessoas, evidentemente que teve a modinha, mas muitas pessoas que experimentaram ficaram. Porque é um esporte muito bacana, um esporte agradável. Né? E a gente tem aqui em Brumado grandes empresas, oportunidade do Merchan, grandes empresas que fazem esse, né, trabalho. Você conhece alguma? Tem o meu irmão lá, o Shopping Bike. Shopping Bike, só tem coisa boa de primeira. Meu irmão Ale Carlos aí, que tá aí na luta. Inclusive, levei a 22ª Corrida Ecológica Brumado Rio de Contas, que hoje é o evento mais antigo do estado da Bahia. 24 de setembro. Pronto. Vamos programar pra gente trazer a Ricardo aqui pra falar sobre, e a gente já roda também na rádio pra falar um pouquinho sobre. Um assunto bacana. É um evento lindo, velho. Não é só mais, já não é mais uma corrida. É Já verdade. virou um folclore, assim, porque... A galera se organiza ele é muito empenhado, velho. Ele é muito organizado. E quem não aguenta fazer o percurso, não fica só sem curtir não, meu amigo. Não. A galera já vai primeiro. Já espera na chegada. Já espera lá e outra. Que chegar lá tem uma recepção, não é só uma corrida em si, é um evento, né? Chega lá, tem a entrega da premiação, que tem uma banda lá na praça lá de Rio de Contas, né? Ao lado dos restaurantes lá. É uma coisa que nunca foi, vá.
Vá porque não é uma simples corrida de bicicleta. É o evento. Rapaz, mas Rio de Contas tem aquela subida ali, pô. Mas quem pratica ciclismo a nível de competição já é uma coisa meio que natural. É difícil, é uma das serras mais duras do estado da Bahia. De corrida. Eu fui pensando aqui, me deu aquela fadiga de falar, rapaz, é puxado. É puxado. Você já participou fazendo? Já participei. Só por eu ser irmão do organizador, né? Ele, nos últimos anos, não só ele, como o presidente da Federação Baiana, que hoje é presidente da vice-presidente da Confederação Brasileira, não quer deixar eu correr de jeito nenhum, porque eles falam que quando eu estou ajudando na organização, que as coisas fluem bem melhor. Que eu sei, além de eu ser atleta, eu sei manejar a situação. Entende o negócio. Inclusive, o último ano que eu corri foi em 2014. Eu estou programando para tentar ver se eu consigo correr esse ano. O cara que fez 80 km ano está programando. É só intensificar aí para chegar. Quem hoje são as feras do ciclismo aqui na nossa cidade? Hoje quem está em atividade mesmo, que está aí competindo hoje é André Luiz, né, do Salão Estrela, e Beto Bike, que estão correndo. Tem no mountain bike tem o nosso Fernando, conhecido por Breguinha, que sempre está competindo mais aí. Se eu não me... que esses que eu estou falando que estão indo à competição direto. São mais esses três que eu estou me lembrando aqui agora rápido, Jair. Entendi. E Brumado hoje também tem um amigo da gente aí que chegou recente, que tem uma história muito vasta no ciclismo brasileiro, que é o nosso amigo Benilho, da New World Bike, né? Que tem muita história também para contar, que já foi atleta da seleção brasileira e está aqui na cidade também, desenvolvendo também. Legal, cara. Isso é bom, isso fomenta o esporte, bom traz pra gente. Eu assim, Jorge, sabe, eu tô triste assim numa parte do ciclismo, porque não teve renovação. Não tá tendo renovação, eu não sei se as pessoas perdeu. Até porque por um pouco de falta de apoio. Igor ainda pratica, mas ele abandonou meio que assim, um pouco das competições. Ele criou outros objetivos, né? É o que eu falo, competir sem apoio é difícil, o ciclismo é difícil, porque é um esporte caro, o equipamento é caro, a suplementação para quem treina constante fica cara e ainda tem as despesas de viagem. Então, assim, nem todo mundo tem um salário que possa bancar isso. É difícil, fica difícil pra caramba, né? E aí entra uma questão que você falou, essa ausência de renovação. Eu falei pros meninos que a gente tem que fazer de tudo e vai tentar inovar, porque assim, eu falo pros meninos aqui até hoje, quem ainda manda no ciclismo competitivo de Brumado é a velha guarda do ciclismo, né? Inclusive eu, né? Que sou vovô aí, atividade do ciclismo. Acho que hoje dos ciclistas aqui mais velhos em atividade tem eu, tem nosso amigo Adalberto, né? O famoso Guiodai, e Sérgio Rocha, que são os mais velhos que têm atividade. Eu já estou com 28 anos de ciclismo já, graças a Deus. Muita história boa para contar, apesar de ter competido pouco para o tempo de ciclismo que eu tenho, mas minha experiência é bem vasta. Agora, você não acha que também entra uma questão aí, e aí eu trago para o esporte, de modo geral, do próprio poder público no sentido de movimentar, incentivar, gerar acho, pelo que a gente atividades? Pelo que a gente já teve aqui na nossa cidade, está faltando sim um pouco, um empenho maior deles. Não estou aqui julgando, nem criticando, mas assim... Analisando eu tô fato. falando porque eu estou no esporte já há 28 anos, então eu tenho autonomia para falar sobre isso. Eu não sei se... eu mesmo não estou indo lá assim, buscar. Eu não sou a pessoa mais sensata para falar esse tipo de coisa. Mas deveria ter um empenhozinho maior para ajudar isso aí. Algumas pessoas confundem o seguinte, eu não estou falando de... Vai ter uma competição, alguém entra ali na Câmara de Vereadores, bate na porta de um vereador, pede R$100, R$200, ou pede alguma coisa, alguém dá R$100, R$200, vai ali, alguém dá uma passagem. Eu estou falando de projeto que entre no calendário esportivo. Isso. Como você falou de um evento aí realizado pelo Alencar ali, que tem apoio de empresas, de pessoa jurídica de direito privado, pessoas que ajudam, empresários, enfim. O poder público criar calendário esportivo para gerar esse fomento, esse incentivo à prática esportiva e, claro, cada um vai se identificar. Tem um vídeo que eu acho interessantíssimo, o vídeo realmente ele traz uma elucidação fantástica. As meninas estão numa fila de uma educação física para bater um pênalti, não sei se você já viu. Aí elas vão e... Você já viu, mas ela vai lá e vai uma e cobra um pênalti, aí a outra vai, né, cabelinho amarradinho, ela já vai saltitando assim. Aí ela toca, mas ela toca muito fraco na bola, a bola sai toda errada, assim, torta. Aí ela vira,
olha e vai voltando pro fim da fila, ela dá uma estrelinha, 2, 3, 4, 5, 2 cambalhotas, volta e para no fim da fila e faz. Não é que você não sabe fazer, às vezes você só tá no lugar errado. No lugar errado. Quando você pega uma gama de jovens e você dá a possibilidade de arte marcial, ciclismo, de basquete, futebol. Eu adoro e sou praticante de futebol. Mas e quem não gosta? E às vezes tem um talento para uma outra coisa. Não tem espaço, não tem como desenvolver, como praticar. Inclusive, Jorge, eu estive conversando com o nosso foi um dos grandes incentivadores do esporte brumadense, nosso amigo Genival. Nós conversando uma vez, nós estávamos indo para uma corrida em Vitória da Conquista e estava levando a gente em 1998. A gente conversando sobre a questão do material humano brumadense. Sim. Toda modalidade esportiva que o brumadense começava a praticar, Brumado ganhava referência. Então, assim, ele falava que o material humano de Brumado era coisa para ser estudada. Que naquela época nós tínhamos ciclismo, nós tínhamos atletismo, tinha o futsal, tinha o futebol de campo, tinha o basquete, tinha a natação. Então, assim, tudo que o Brumado botava a mão para a prática de esporte, começava a ganhar referência. Então, assim, o nosso material humano é muito bom. É diferenciado. Então, assim, se tivesse como você mesmo falou, um projeto de calendário, de não é coisa específica, de esporte de um modo geral, eu acho que nossa cidade se tornava referência rapidinho. Perfeito, você falou uma coisa fundamental. A gente tem o principal, que é o material humano. Material humano. Ó, essa semana passada, há 2 semanas, isso aqui, ó, é o nosso título de campeão da Copa CAAB, Campeonato Baiano dos Advogados. E semana passada, há 15 dias, nós jogamos a primeira fase regional contra Jiquié e Piauí e Vitória da Conquista, aqui em Brumado. Mais uma vez classificamos, vamos para Salvador. Brumado é o primeiro do interior que é campeão baiano da advocacia. Pronto. Aí o pessoal tava lá e fez, até os advogados? Eu falei, tá vendo aí? O que eu acabei de falar se concretizou aqui agora mesmo. Até tá os advogados. O nosso material humano é alguma coisa, tem que ser estudado. Aí a gente chegou em Salvador e o pessoal fazia resenha, né? Onde é? Perto de onde? É Brumadinho e a gente passou de fase. É Brumadinho e a gente passou de fase. No final a gente comemorou o Brumadinho, é Brumadinho. Inclusive, Jorge, na segunda-feira de carnaval, no último carnaval, eu tava fazendo uma caminhada com minha esposa, né, com a Diná, no domingo, lá na PPCAT, a gente fazendo uma caminhada. E eu falei que eu ia pra Lapa pedalando, Brumada, Bom Jesus da Lapa, né? Aí eu falei, ô amor, tu me busca na Lapa amanhã de carro? Ela falou, busco, por quê? Tu vai fazer o quê? Eu falei, não, eu vou lá na Lapa amanhã pedalando. E aí, peguei, saí, tem até lá, se alguém for lá no meu Instagram, você vai ver lá o vídeo lá de frente à Igreja Matriz, 3h40 da manhã. Fiz lá, segundou, carnavalizou, desafio Brumada, Bom Jesus da Lapa. Saí, sozinho, e Deus, peguei a bicicleta, fui. E aí quando eu parei em Caxité, foi a primeira parada para fazer um lanchezinho. Aí o pessoal veio chegando, viu que eu não era de lá. Aí perguntou, e aí, você tá pedalando, tá aqui perto, você gosta de... eu tô pedalando, eu tô vindo de Brumado. Aí todo mundo que tava dentro da padaria olhou com aquele olhão regalado assim, de Brumado? Eu falei, de Brumado. Como assim? Você veio de carro? Não, eu vim pedalando. E agora você vai fazer o quê? Não, eu tô seguindo viagem, só parei pra comer, eu tô indo pra Jesus da Lapa. Aí agora pronto, fizeram aquelas entrevistas, por que eu tava indo, e aquela coisa. Isso é uma coisa grandiosa. É grandiosa. É uma quilometragem bem acima dos 200, né? Acho que dá 234 quilômetros, 237. Interessante que você chamou de desafio. Quem era o desafio? Não, eu fiz pra mim mesmo ontem. E inclusive eu tenho um desafio. E esse é o maior desafio, o né? O desafio do ciclismo que eu tenho pra fazer, que eu falo que eu vou fazer já, e eu não fiz ainda, que eu vou fazer, eu faço esse ano ainda, que é Brumado, a Santa Maria da Vitória, que é depois da Lapa, 86 km, vai dar 320 ou 330 km, que eu quero fazer esse ano ainda. Agora tem uma questão do esporte de alta intensidade, desse esporte que você precisa estar fisicamente bem preparado, que você precisa estar, obviamente, treinado, o corpo adaptado, legal. Mas tem uma questão mental que é muito forte nisso aí, né, Alex? Jorge, essa parte aí do pedal, de Bom Jesus da Lapa, igual eu tô querendo fazer para Santa Maria, chega um determinado tempo que a gente está em cima da bike ali, que o físico já não importa mais tanto. Aí a sua briga é você e você. É contra você mesmo, a sua mente. Porque assim, chega uma hora que sua mente pede você para parar. E aí ela se preocupa com a sua integridade física, né?
O cérebro faz, rapaz, tá gastando energia demais. Pra quê? Pra inalar. Então, assim, mas quando a gente se prepara e foca, a gente consegue. Pra mim, que já bem amadurecido no ciclismo, isso ajuda bastante. Acho que a primeira vitória e a primeira derrota, ela é na mente. Se você aceitar que não é isso mesmo, já foi. Igualmente você colocou na sua mente, fixou aquilo ali e conseguiu manter, para tirar aquilo ali é difícil. É a tal da, como se diz, a insistência vence o talento, né? Quando a pessoa quer uma coisa e fala, eu quero, eu posso, eu vou fazer, eu vou conseguir. O disciplinado, o disciplinado, ele vai longe. É verdade. Vai porque é ele, o desafio é ele mesmo se desafiando. Segunda-feira de 2014, foi o último carnaval em Brumado. Agora... Não, mas foi esse ano, no feriado desse ano. Ah, foi o feriado aqui. Desse ano de 2023. Eu pensei que era a festa que tava tendo aqui. Não, porque não teve, eu tava fazendo uma caminhada com minha esposa, foi agora, esse último eu ia dizer que na terça a gente tava no trio elétrico fazendo o último dia de carnaval. Foi esse ano mesmo, 2023. Então tá bom demais pra fazer a corrida de conta. Não, mas pedalar a longa distância outro ritmo, né? É uma coisa. E você ir para uma competição com um monte de atleta auto-preparado é totalmente diferente. Porque tem gente que cria aquela ilusão. Ah, mas eu pedalei 150 km e a corrida é só 50. O 50 da corrida, às vezes, é 3 vezes pior que os 150 km que ele fez lá, do jeito dele. Porque o problema da corrida não é a quilometragem, é a intensidade que você tem que suportar dos outros atletas. E aí você se superar. Você se superar e superar os concorrentes. É verdade. E o ciclismo de estrada é considerado a segunda maior modalidade mais difícil do mundo em termos de esforço físico para o corpo. Que o primeiro fala que é o cross country no gelo, o segundo o ciclismo de estrada. E o ciclismo de estrada é a modalidade cross country no gelo, que é a maratona no gelo. Mas é com o que isso aí? É correndo no gelo com aquelas. Eu nunca ouvi falar nessa parada, não. Já cross ouviu, country mas no gelo. Cross country no gelo. E o ciclismo de estrada é considerado a modalidade esportiva mais difícil do mundo em termos de competitivo. Por quê? É a única modalidade esportiva que inicia um campeonato mundial com 20, 25 favoritos ao título. Aí qual outra modalidade esportiva você conhece que sabe que tem isso? Então o ciclismo é difícil por si só. Imagine aí com a intensidade de atleta de altos níveis. Além da Shopping Bike, tem patrocinador de Alex? Meu? É. Não, só ele mesmo e eu. Alas cabeleireiro. É, o Alas. Mas pegou logo os dois mais fortes da cidade, não tinha. Olha, vocês só superarem esses dois aí tem que gastar muito. Então... Mas é bom, quando tem a competição, a galera. Mas sempre tem empresa em Brumado que ajuda, né? Ajuda, sim. Eu falo assim, a galera que tá nas competições. Eu não procuro mais, sabe? Até porque é questão minha como referência da cidade comercial, né? Então fica até chato eu chegar na porta de um comércio e falar só, eu vim aqui pedir um patrocínio para mim correr a corrida. Eu nem me vejo mais. A prefeitura a gente chega lá, pede tudo, mas eu chegar na porta de um comércio, a não ser que seja uma coisa assim grandiosa, um campeonato brasileiro, que o orçamento vai ser alto, aí talvez a gente corre atrás, né? Para conseguir algo a mais, né? Porque aí a despesa é muito alta. Eu entendo, mas as empresas também gostam tem muita empresa que apoia, que gosta de apoiar. Apoia. Tem empresa que geralmente dá o patrocínio, que dá um suporte. Se você disser assim, não, ela tirou daqui, ela não tem perda nenhuma, mas ela faz questão de fomentar. Ela faz questão de ajudar o projeto, de ajudar a pessoa, de fazer as coisas acontecerem. E essas aí são as melhores, né? Toda vez que a gente chega lá no salão, tem um assunto diferente. Eu só sou um. Você atende inúmeros todos os dias. Você já começou o curso de Direito, Psicologia e Administração Contábil? Psicologia você já está com alguma base de informação, né? A pessoa fala, tem gente que chega para mim, tu é psicólogo, porque tu conversa tudo. Eu falei, a gente ouve muita coisa mesmo. E inclusive, Jorge, eu tenho que estar me lapidando, porque eu ouço muita coisa que é um pouco distorcida, que é o normal da gente humano. Então, assim, pra gente não estar conversando certas besteiras, aumentando conversa, porque assim, uma simples vírgula que a gente acrescenta numa conversa, ela muda completamente o foco da conversa. É normal quando a pessoa fala, assim, apresentar a versão dela, às vezes. A versão dela. E eu tento não distorcer. Eu tento me corrigir o tempo todo em relação a isso, porque pra gente não denegrir a imagem de pessoas. Porque isso é importante, a gente não pode trabalhar com achismo. Eu canso de falar. Eu vejo muita gente hoje, eu acho. Achar não é uma verdade, não é uma certeza. Então, assim, se você acha, não fale.
Então, o certo seria você conversar de uma forma concreta. Tanto que acho que é isso que minha clientela hoje fidelizou. Eu tenho muitos clientes hoje que não vai só mais cortar cabelo comigo. Vai para conversar. Já tira o horário da agenda, faz não. E não vou hoje não, que hoje eu só tenho meia hora, não vai dar tempo. Tem cliente que fala que primeiro faz uma programação para ir cortar cabelo comigo, justamente por isso. Que chega lá, eu tenho conversa para conversar sobre tudo. Política, cidade, esporte, vida pessoal, casamento, tudo a gente conversa. Mas sempre que a gente tá na resenha aparece um... A política não tem jeito, né? Ah, não, a política é inevitável. O cabra já chega, se não for Eduardo, é Bolsonaro, é Lula, sempre. São os pretensos aí candidatos. Aí uns já elogia, outros já xinga mais do que o demônio. Ah, some daqui, aquele desgraçado, miserável, e começa... Falei, calma, gente, paciência. Ou entra um cara 10 da manhã, o cara tá detonando o prefeito. 10h30, entra o outro e o cara elogia barbaramente. É interessante, né, o ser humano? Já teve cada lasca de bate-papo lá, meu amigo. Sem ferir a ética, conte um caso engraçado aí pra gente. Rapaz, você me pegou de calça curta agora, pra me lembrar rápido assim. Mas sempre tem aquelas figuras que querem, né, colocar uma história, contar uma versão. Assim, Jorge, eu não vou nem falar a história que aconteceu. O que eu vejo hoje na minha questão de visão? Eu vejo que as pessoas estão confundindo demais a sua linha pessoal, política, de voto. Por exemplo, eu voto pro candidato A. Então ele adere tudo daquele A ali. Erros e acertos. Erros e acertos, pra ele tudo é acerto. E eu tô falando, é isso que a gente tem que enxergar. Não é porque você votou pro candidato A que você tem que apoiar todas as falas e todos os feitos dele. Eu acho que a crítica construtiva é importante. Claro. Até para aquela pessoa, eu canso de falar que eu tenho medo de um dia me tornar uma grande referência em qualquer coisa, política, ou até famoso um dia, porque eu acho que a pior coisa que pode acontecer a um político de referência, por exemplo, um prefeito da cidade, é o tal do puxa-saco. Por quê? O puxa-saco concorda com tudo que você fala. Então, assim, isso não é legal para um cara que é um gestor público. Por quê? Ele tem que chegar, o cara que é amigo mesmo, que é próximo por exemplo, um prefeito, ele tem que chegar, seu prefeito, a pessoa está comentando isso aí. Não tá legal, vê aí o que você pode fazer para melhorar. Mas ele fala, não, prefeito, você tá certo mesmo, é isso mesmo aí. Então, assim, porque assim, ele tá ali dentro de uma sala trancada e ele não tá vendo o que tá acontecendo cá fora. E ficar ouvindo só elogios não é interessante. A crítica construtiva é importante. Muito importante. Você traz um aspecto, né, e nomeia como puxa-saco, que de fato é. Tem pessoas que já tiveram oportunidade política de ser eleito, de ter um mandato, de conduzir sua oportunidade e ainda não foram porque não sabem formar equipe e gostam de formar equipe com puxa-saco. É isso aí que tá o erro. E gosta, quando você tem gente que fala assim, não, mas isso aqui não, que você bate de frente, a pessoa não presta, né? A vaidade humana. Eu tenho um amigo que eu converso muito com ele, que inclusive é até colega de trabalho seu, meu amigo Laércio. Sim. E eu converso muito com o Laércio, ele é um amigo pessoal meu. E eu falo com ele, a gente conversa muito sobre isso. Ele fala, eu falei, ô Laércio, tu por ser meu amigo, eu acho que se eu me tornasse prefeito hoje, a primeira pessoa que eu ia contratar seria tu. Mas contratar pra vir aqui, ó, tu vem, miserável, e fala a verdade pra mim. Justamente por isso, porque assim, a gente fica trancado dentro da sala e a minha linha de projeto de vida, de projeto de trabalho, talvez é bom pra mim, mas para do modo geral na cidade para que eu fui eleito, um exemplo, se me tornasse um prefeito um dia, talvez não é legal. A cidade está tendo outra demanda muito melhor do que mais precisa do que aquilo que eu estou elaborando para mim, que eu acho que é bom. Então assim, é necessário ter humildade para reconhecer então isso. Assim, a gente tem que ter uma equipe, justamente o que você falou, equipe. Pra quê? Pra vir falar, gente, eu preciso de vocês, me fale, me dê uma visão, porque assim, pra gente sentar, já que chama equipe, que eu tenho um negócio comigo, isso eu aprendi no ciclismo. Andorinha só não faz verão. Em qualquer requisito no mundo, a gente depende de todo mundo. Todos e tudo, eu acho que todo mundo tem sua importância, inclusive de um varredor de rua a um médico. Todo mundo tem sua importância na sociedade e a gente tem que respeitar cada uma delas. Uma ganha mais do que as outras? Sim. A pessoa vai ter uma qualidade de vida melhor? Sim. Mas respeite aquele profissional daquela área. Não trate ele como se fosse inferior, porque ele é importante pra gente, pra cada um de nós. Por exemplo, uma coisa mesmo que eu vejo mesmo, a questão, um varredor de rua, o caminhão que tá catando lixo ali. Imagine aí,
As pessoas não param, eu paro para pensar nisso tudo. Imagina aí se eles pararem por uma semana, o que seria da nossa cidade? Não, cada um tem sua importância. É isso que eu tô falando. Então a gente tem que ter respeito. Muito respeito. Diz uma história que tinha um leão que entrou num determinado setor público, se escondeu e dormiu lá por alguns dias e de repente sentiu fome e ele falou, vou me alimentar. Aí saiu um determinado servidor, rodou e ele aproveitou o servidor na sala para comer o servidor. Passou mais 3 dias, deu fome, passou outro servidor de outro setor, ele comeu o servidor e ali foi mantendo-se alimentado. A tia que serve o cafezinho passou e ele comeu a tia do cafezinho. Horas depois o pessoal falou, mas cadê o café? Cadê a tia do café? Aí falou, quando foram procurar, encontraram um leão. Mas ele já tinha se alimentado de outros que ali não chamavam atenção, não esboçavam talvez a relevância que achavam que tinha. E a pessoa, teoricamente mais simples, era aquela que isso aí mesmo. tinha a lembrança e o contato diário por um simples ato, né, de servir um cafezinho. Quem conhece a história com mais detalhes, me perdoe, aí foi a lembrança que tive agora do momento. Entender. Você falou sobre a questão de ter o puxa-saco, de ter as pessoas elogiando e da necessidade de entender que as demandas elas mudam, que as pressões sociais alteram e por isso eu particularmente aqui no meio, inclusive faço minha programação na rádio e faço com nomes, acho que o prefeito Eduardo recebe os justos e merecidos elogios dos seus 2 primeiros mandatos e recebe as justas e devidas críticas dos seus últimos. Porque não houve, na minha opinião, a adequação da visão para cada momento. Eu faço assim, as coisas mudam. A política gira, muda, as demandas, as pressões sociais mudam, as coisas mudam. O tempo todo muda. A gente tem que estar atento a isso aí. Foi como a gente falou até antes de começar aqui o programa. A única coisa que não muda e que não passará é a palavra de Deus, mas o resto tudo é passageiro. A gente é uma passagem. Hoje a gente está aqui. Talvez amanhã a gente já é história. Mas com certeza seremos, né? O importante é deixar uma história bonita. Eu vi uma frase esses dias, Jorge, interessante. Ele falou, qualquer caminho que você tome só te leva a um único lugar, a morte. Então, assim, não adianta você achar que você vai ser uma pessoa de sucesso, que você vai ser melhor, que o caminho sempre vai ser o mesmo, de todos nós. É importante a gente reconhecer isso, entender isso e fazer o bem. E fazer o viver bem. Da nossa maneira, aproveitar a dádiva que é a vida. Eu vi, você falou, vi hoje, mas daqui a 100, né? 100 anos, nós estaremos em 2123, correto? Ninguém vai lembrar, nenhum da gente vai estar aqui. Ninguém que a gente conhece vai estar aqui. Vai não. Inclusive, você falou um negócio interessante aí. Eu perguntei a um cliente esses dias se seria interessante ele ter 120 ou 130 anos. Seria bom demais. Se eu chegar até 120? Se chegar a 130 anos, seria bom demais. Eu falei, seria bom? Seria. Imagina aí você com 130 anos, comemorando sua festa de aniversário. Quem estaria lá? Ele, como assim, velho? Sua mãe estaria? Possivelmente não. Seu pai? Não. Seu melhor amigo? Não. Seu irmão? Não. Será que seria tão interessante sobreviver tanto? Mas não tô falando que a gente tem que morrer hoje. Eu tô falando que se seria interessante. Será que você estaria feliz? Será que ia ser um aniversário feliz para você? Você vai estar rodeado de pessoas que você não tem contato, que você não tem lembrança nenhuma. Não sabe nem quem é você. Não sabe nem quem é você. Tudo é tão perfeito que a gente tem nosso plano organizado no envelhecer, né? Na hora certa, retornar. Eu entendi isso o quê, Jorge? Que eu acho que assim, o ciclo da morte, inclusive, faz parte. E a gente tem que entender isso. A gente tem que entender isso, porque tudo é guiado por Deus, né? Com certeza. Guiado por Deus, e a gente tem que entender e aceitar. E aí procurar a evolução. Evoluir a tal ponto para a gente buscar a evolução sempre. Sempre está buscando a evolução. Que não existe perfeição, e sim evolução. E a evolução é sempre. Até o último dia de nossas vidas. Com certeza, em todos os aspectos. Já diz a frase, né? Se os jovens soubessem e os velhos pudessem, o mundo seria diferente. Verdade. Porque a gente, como você falou assim, eu aprendi, se eu tivesse a cabeça...
esse cálculo não vai encaixar. Eu tô ouvindo Tem essa pessoas que amadurecem até mais cedo. As pessoas falam bem assim, não, tem gente com 60 anos de idade que é um tremendo idiota. É verdade. Então, assim, tem gente aí com seus 15 anos já tem noção do que pode, o que não pode, o que é certo, o que não é. E a gente tem que evoluir sempre, buscar esse autoconhecimento para nossas evoluções em todos os requisitos possíveis. Religiosos, pessoais, que as coisas estão tudo muito descartável. E é uma observação que não é para ser grosseiro não, mas é verdade, né? Tem gente velha e idiota. E é feio, né? Que você fala, Tem. Joy, muita... tem uns amigos meus que me chegam a chamar de São Lunga, né? Porque fala que eu sou bruto. Não é que eu sou bruto, eu sou direto em falar as coisas. Eu não falo nada que é para agradar, eu falo o que eu acho. E, por ironia do destino, na maioria das vezes minhas falas estão concretas, né? Então, assim, o que eu tive que... Eu tive que me lapidar. Eu tive que me calar mais justamente por isso, que as pessoas criaram essa imagem de achar que eu sou bruto. Na verdade, não é bruto, eu sou verdadeiro em falar as coisas. Então, assim, o que eu entendi? As pessoas começaram, fulano é bruto. Aí deu pra ver o curso, mas na verdade não é, velho. A verdade, então assim, eu entendi o quê? As pessoas, na maioria das vezes, não estão preparadas para ouvir a verdade. E ela auto-mente para si própria. Ela prefere ouvir aquela mentira confortável, que a longo prazo é ruim para ele. Eu penso assim, eu acho assim, se uma pessoa chegar até para mim e eu estiver errado e ele falar algo para mim, Alex, revê isso aí, velho, porque tu tá errando nisso aí. Eu, com o autoconhecimento que eu tenho de minha pessoa, eu vou até agradecer hoje a pessoa, porque assim, é como se diz, buscar evolução. Agora, pra você ver, você traz esse tópico aí, se fosse só isso e tão simples, a gente não teria problema com a política. Não. Porque bastava você dar uma oportunidade e observar. E ao observar e identificar, não é aquilo, não fez o que comprometeu, o que falou, você não dava outra oportunidade. Mas as pessoas gostam de ouvir a promessa. Elas gostam de ouvir, às vezes ela não avalia nem a viabilidade, não tem viabilidade, é algo que não é da competência, que não é da possibilidade, mas ouviu o que inflou ali o ego dela, ela concorda com aquilo e diz, pô, legal, é isso aí que eu quero. Mas será que... está dizendo o que eu quero ouvir. E por isso que a gente tem o tipo de política que a gente tem. Eu, por exemplo, Jorge, eu sou o cara, eu reflito tudo na questão de raciocínio lógico. Então, assim, tudo meu... Aí os caras falam, tu é inteligente porque tu entende quase tudo. Eu falei, não, eu não entendo nada. Quando a pessoa fala algo pra mim, eu boto meu raciocínio lógico para pensar na hora. E eu começo a raciocinar com clareza, ampliedade das coisas. Porque, assim, um político chega pra mim e chega, por exemplo, na porta da minha casa, nós vamos quebrar essa rua aqui todinha, nós vamos botar aqui um esgoto, e fala assim, se eu ver que é uma coisa que é meio difícil pra ele fazer... eu já elimino logo aquela fala dele para mim. Eu já não tenho mais aquilo como expectativa. Porque eu sei que é uma coisa quase impossível. Porque aí, quando você vai olhar, em lugar nenhum daquilo aconteceu na cidade, aquilo que ele prometeu lá na porta da sua casa. Como é que ele vai fazer aqui? Então, assim, possa ser que ele venha fazer? Sim, possa ser que ele venha fazer. Mas eu só vou acreditar depois que estiver pronto. Porque antes de acontecer, é um pouco meio difícil de acontecer. Porque a gente sabe que não tem só a nossa rua. Uma cidade do tamanho da nossa, por exemplo, é cheia de problema. O pior disso é ouvir essas promessas de um candidato a vereador, por exemplo. Que não tem nem a competência, eu falo competência legal, né, da função. Dentro da lei. Para realizar. Que não é nem da ossada dele. É uma atribuição do executivo, não do legislativo. A pessoa não sabe nem o que é que está falando, mas falou o que o cabra queria ouvir. Eu estava numa casa um dia na zona rural, aí começaram a tocar no assunto de política. E aí uma pessoa lá falou que estava com raiva de um certo candidato. Aí eu falei, por que você está com raiva desse candidato? É porque ele foi na minha casa na época das eleições e prometeu lá 8 empregos lá em casa. Aí eu virei para ele, como é que é o negócio? 8 empregos? Ele falou, desculpa a expressão da palavra, eu vou falar, você é burro? Ele, como assim? Como é que a pessoa na cidade vai te prometer 8 empregos em uma única casa, sendo que a prefeitura não tem competência para dar emprego para todas as casas? Imagine 8 numa casa só. O gabinete do vereador tem 4 vagas. Entendeu? Então, assim, imagina aí se um candidato a prefeito que seja, chega em toda a casa, eu vou te dar um emprego. Eu vou te dar um emprego. Imagina aí como é que vai virar.
Então, assim, eu já boto aí nisso aí que eu falo. A questão de raciocínio lógico é isso aí que eu já uso. Pra mim, eu já elimino logo isso aí. A pessoa falou pra mim assim, falou, ó, vem cá, o nosso problema aqui é água. Falei, certo, vamos conhecer aqui a comunidade. Fizemos uma visita, conhecemos a comunidade, entendemos a problemática, avaliou a distância de onde estava para onde chegar. Aquilo demanda de verba. Aquilo é verba, aquilo ali é emenda, você tem que ter parceria com deputados, etc. E aí passou-se a explicar o que era aquilo ali. Primeiro que não era de atribuição, mas o compromisso de como se buscaria aquilo ali por intermédio das parcerias e tal. Explicado tecnicamente, de modo mais simplório possível para que fosse compreendido. Não, eu entendi. Mas fulano falou que vai trazer. Aí a deriva fala do que Te vai explicou trazer. como? Não, mas ele falou que ia trazer. É isso aí. Ele falou que eles querem ouvir. É foda, né? E assim, o que eu vejo, Jorge, as pessoas Me engana falam... que eu gosto. Essa é a frase do eleitor que vota nesse tipo de gente aí. Me engana que eu gosto. Aí, o que aconteceu? Muita gente pega essas falas. Eu confio assim, nós já estamos em 2023, o mundo está em evolução e a questão política, as pessoas não evoluíram tanto nesses requisitos, continua com as mesmas linhas de comportamentos para buscar uma evolução política para nós, para nossa melhoria. Mas você não acha que está na hora da gente, ainda assim, continuar acreditando na possibilidade de oferecer à população pessoas com capacidade para que, ainda que seja um processo lento, ainda que seja um processo de migração, nós temos, por exemplo, a gente fala para Brumado como exemplo, 15 vagas no legislativo. Se a gente começa a omitir, a deixar de acreditar e que as pessoas que têm alguma qualidade e perspectiva não vão alcançar aquele objetivo, o que é que a gente faz? A gente esmorece, a gente começa a deixar com que os outros tecnicamente inferiores nos representem, porque não existe ser humano melhor do que o outro. Todos os seres humanos são iguais, mas existem profissionais melhores do que os outros. Existem pessoas que têm mais capacidade técnica para o exercício de uma função específica do que outras. E é isso que está sendo falado nesse momento. Ele buscou conhecimento para Se aquilo. a gente deixar de mão, tipo assim, não, sabe de uma, eu vou largar isso aí de mão. A gente aceita ser governado, ser representado por pessoas que não têm capacidade de nos representar. A gente aceita ser governado, ser representado por pessoas que não têm capacidade de se representar. De se representar. Alex, eu já contei isso algumas vezes na programação de rádio. Eu estive em Salvador numa demanda política, numa reunião com a deputada, e quando eu cheguei na recepção, aquilo me incomodou profundamente. Eu não escondi, e não escondo, né? Tanto que quem me conhece diz, cara, eu teria curiosidade de te ver lá pelos mesmos exemplos que a gente conversou em off aqui de outra pessoa, de falar, cara, você gosta muito do litígio, da briga. Eu falei, não, eu gosto de encarar os problemas de frente. E se tem um problema e eu estou representando um cliente, eu vou encarar o problema para resolver aquela demanda daquele cliente. Imagine de um município. Chegamos no gabinete e vocês são de onde? Brumado. Aí as mulheres se olharam e sorriram. Eu já fechei a cara. A pessoa que estava comigo sentou. Eu não sentei. Fiquei encostado no balcão. Quando ela virou, eu falei, meu bem, me desculpe, mas não entendi a risada. Não, que achei... É que não falava nada. Eu digo, não, achei... Você não entendeu o nome? Não, é porque teve uma pessoa aqui de lá muito engraçada. Eu falei, político? Gabinete? Aí falou qual era a função e disse o nome da pessoa. Quando disse o nome, eu digo, olha, você está confundindo as palavras. Não é engraçado. É uma pessoa despreparada tecnicamente, que provavelmente pronunciou algumas palavras errado, que não soube se portar e vocês acharam engraçado. Hoje não, viu? Hoje o Brumado está diferente aqui. A menina ficou toda sem graça. Quando eu saí da reunião, ela pediu desculpa, né? Olha, eu não falei por mal não. Eu falei, não, e nem eu te falei por mal. Eu falei muito espontâneo. Igual a sua risada. Você riu espontâneo. Eu falei também espontâneo, um abraço, obrigado, e foi embora. Porque representar é você estar no lugar onde a outra pessoa, naquele momento, não está, mas você está fazendo às vezes. Aquele cara que estava lá, sendo chacota, ele estava representando nós dois. Verdade. Ele está representando nós três. Foi ele o escolhido. Foi ele o escolhido. Então, quando a pessoa ouviu o nome Brumado, ela remeteu a cabeça àquele representante. Então, para ela, aquelas pessoas ali, se são representadas por aquela figura que é uma chacota,
são todas naquele nível, naquela pegada, naquele formato. Enfim, quando se fala nesse assunto, é complicado você chegar num consenso. E nem é a ideia, né? Mas é importante pensar a política, não é isso? Com certeza que a política, eu canso de falar, a pessoa fala que política é religião e futebol não se discute, né? Mas eu canso de falar que das três, a única que é diferente de verdade é a política. Por quê? Mexe na vida de todo mundo. Pô. Religião. Você escolhe lá a sua igreja, o seu templo lá onde você quer ir, pega a sua Bíblia, bota debaixo do seu braço. Você pode passar 20 anos lá, fazendo sua oração, agradecendo a Deus. A sociedade, cara, não muda nada. Você adere lá ao seu time de futebol, vai pro seu estádio, assiste o jogo. Seu time tá lá na segunda divisão, passa pra terceira, vai pra quarta. Não, aí você fica bem puto. Bem puto. Aí, puto. Beleza, vai mudar o que na sociedade? Nada. Mas um dia... Mas o dia que você escolhe um político errado, que aquele político faz coisas que é contra a sociedade no modo geral, velho, a gente carrega o fardo por muito tempo. E inclusive existe até uma fala que eu vi esse dia, eu achei interessante, que a gente quebrar alguma coisa é fácil. Tente consertar um erro, você pode levar a vida toda e não conseguir. Um único erro que você fez, você cometeu, um erro que você fez com uma pessoa, um erro que você fez perante a sociedade. Por exemplo, você pega uma arma de fogo e atira na pessoa. Depois que você atirou naquela pessoa, você se arrepende. Talvez você está com remorso aí, você tenta reverter aquilo pro resto da sua vida, você não consegue mais reverter aquilo. Aquilo ali é uma coisa que você vai ter que carregar pro resto da sua vida. Imagine você lidar com a vida de milhares de pessoas, né? Você está ali o tempo todo. Porque assim, lidando com a educação, com a saúde. Quando eu vejo falar dessas corrupções políticas, que eu acho que é uma coisa tão natural, que ultimamente, qual foi a tese que eu uso? Se a gente for procurar um político honesto, a gente não volta. Se a gente for caçar um político honesto, a gente não vai acabar não votando em ninguém. Eu procuro não pensar nisso. Aí você fala assim, Alex, a política tem jeito? Posso até ser que não tenha jeito. Porém, a gente, como cidadão, a gente não deve desistir jamais. A gente tem que tentar. Tentar. Para que um dia as próximas gerações colham os nossos frutos. Por exemplo, a gente não planta uma árvore. Hoje, talvez a gente não usufrua dos frutos daquela árvore que a gente plantou. Quem vai usufruir dos frutos são as próximas gerações. Só que muita gente pensa assim, se eu não vou consumir o fruto dessa árvore, para que eu vou plantar a árvore? Só que não é assim que a gente deve pensar, porque lá atrás teve alguém que fez por nós. Se a gente pegar a história humana, olha o tanto de evolução que teve lá para cá. Se a gente pegar essa geração que estão vindo agora, a geração dos smartphones falados, a geração tecnológica, vai ter coisa que a gente falar que quem viveu lá nos anos 80 vai falar, não, isso é mentira, isso não é verdade não. Aí vai assim, não, você tá de brincadeira. Aí, então assim, é isso que eu tô falando, até a questão da passagem que a gente falou, que a gente é uma passagem. Sim. O ciclo só vai mudando e evolução. Por isso que a questão política, a gente não deve desistir nunca. Votou no candidato A, não gostei, passa pro B. Não gostei do B, passe pro C. Até uma hora a gente dá certo. Às vezes falta a pessoa pesquisar, identificar. E outra, as pessoas aderem muito à questão partidária. Eu falo da política, foi o que eu acabei de falar. A política não é para a gente ter adoração, como a gente tem para uma religião, como a gente tem para um time de futebol. A política é para ser uma coisa mais concreta, profissional. Por exemplo, tem alguém que vai chegar no meu salão lá, se gostou do meu trabalho, fica. Se não gostou, vai procurar outro. É isso que a gente tem que fazer com a política. Eu não gostei do trabalho de fulano, eu vou procurar outro. É a mesma coisa a questão da política. A democracia está aí para isso. Exatamente. Parece e é simples, mas para algumas pessoas você tem que pegar uma motosserra, abrir, colocar a ideia, costurar e ainda saber se vai aceitar o organismo, porque é capaz de rejeitar. Uma coisa assim que eu tô vendo, que é muito triste ultimamente que eu tô vendo, é assim, os jovens de hoje não estão se interessando por política. Isso é triste, porque assim estão ficando as raízes. Se você pegar bem a história política nacional, quem estão vindo agora, as novas gerações, são os filhos dos políticos que já estavam lá há muitos anos. Então assim, não está vindo
uma geração comprometida em buscar conhecimento para a evolução do nosso país. É na manutenção do conforto do político. mesmismo. Né? Tá entendendo? Por exemplo, mesmo... O pessoal fala, o povo brasileiro fala tanto que deveria acabar com a reeleição, mas o povo brasileiro adora a reeleição. Basta não voltar no mesmo. Vamos começar por Brumado, que é a nossa cidade. Teve um grupo antes de Edmundo lá, que era o Dr. Juraci, mandou em Brumado 4 mandatos, 16 anos. Aí trocou e passou o de Edmundo, mais 16. Aí veio o de Eduardo, já está fechando 20 anos. Aí vamos para o governo do estado. O Carlismo mandou na Bahia por mais de 20 anos, se eu não me engano, né? Aí entrou o PT. O PT já está indo para 20 anos também. Nas eleições, para presidente, sempre... O PT Wagner, Rui, Geraldo. 16, já está indo por 20 anos. Para presidente, o único presidente que até hoje que eu me lembro que não conseguiu reeleição, acho que foi Bolsonaro, se eu não me engano, né? Então, assim, o povo brasileiro fala tanto que é contra a reeleição, mas vai lá e faz a reeleição no voto, na democracia, sendo que o maior poder da gente é o voto. Quem pode fazer acabar com a reeleição é o próprio voto. Acho que a pessoa ela vê o quantitativo e esquece que aquilo ali é formado pelo individual. Por cada um que forma aquele quantitativo. E aí ela meio que se desvaloriza. Fala, não, mas eu não sou importante nessa soma. Lógico que é. Claro que é. É como a ideia das lideranças, Alex. Alexis são 2 pessoas. Eu prefiro ter uma pessoa que é fora, entre aspas, do âmbito do vício político, mas que ele tem pensamento político, boa reputação e que pode levar meu nome adiante, do que aquele profissional da política que vive só daquilo e que recebe dinheiro de um candidato para poder barganhar aquela quantidadezinha de votos para entregar ele. Aquele vício político ali é formado por essa reiteração daqueles mesmos que agem da mesma forma, no modus operandi para a realização daquela política velha. Com certeza. E as pessoas não entendem que todos nós somos lideranças. São. Todos nós somos. Se você fizer um esforço, você vai ter um número de pessoas. Se ele fizer um esforço, ele vai ter um número de pessoas. Se o outro fizer, você não precisa ficar terceirizando essa relação política para pessoas que não têm referência ou que chegam ali e querem lhe oferecer R$50, R$60 para você ir no dia ali digitar um número. Ou as pessoas param para pensar, ou realmente vai ficar difícil mudar a realidade Por exemplo mesmo, Brumado hoje já ultrapassou 70 mil habitantes. Graças a Deus, nossa cidade está crescendo. Espero que a evolução chegue mais e mais. Só que assim, a gente vai numa sessão da Câmara de Vereadores, chega lá, não tem ninguém para cobrar. Então assim, eu falo direto. As pessoas, os políticos. Não, políticos não, a culpa não é deles, a culpa é nossa. Nós não vamos lá cobrar. Que a partir do dia que nós cidadãos se reunir e vamos, então, nós vamos lá cobrar. Ele prometeu tal coisa, nós vamos lá cobrar dele. Porque se essa onda pegar, de nós ir até a Câmara de Vereadores cobrar do prefeito, aí eu te garanto uma coisa, a política vai mudar. E essas pessoas que entram como oportunismo, vão pensar 2 vezes antes de entrar. Vão falar assim, aqui não cabe, não me cabe, que para mim não vai dar. O sarrafo começa a mudar, né? Começa a apertar essa ideia. É fato, isso é fato. E você já observou que toda vez que se elegem aquelas pessoas que você notoriamente percebe que não tem capacidade para estar ali, na eleição seguinte aparecem muito mais daquele tipo se candidatando? Porque eles olham e dizem assim, não, se qualquer um pode, eu também vou. E aí sabe o que é que acontece? Você desestimula quem tem capacidade de mudar. Verdade. É um ciclo eu estava negativo. falando que já teve muita gente aqui em Brumado, pessoas com capacidade, pelo menos teoricamente, de ver, teoricamente, que teve aí na política brumadense, e o brumadense não deu uma oportunidade àquela pessoa. E como você falou, essas pessoas cada vez vai piorando o ciclo, vai piorando e vai mantendo isso aí. Isso é ruim. E as pessoas reclamam dos políticos. Por ser a culpa maior é nossa, porque são nós que colocamos eles lá dentro. Eu vou votar em fulano porque ele está desempregado, tem 3 anos. Eu não tenho educação para responder uma fala dessa, não. Não, para mim eu não concordo com isso, não. Ah, pelo amor de Deus. Qual é a função do político? É projetos e fiscalizar. E cobrar. Brinquedo não, meu amigo. Então, assim, é complicado, Jorge. Então, assim, a evolução vai demorar muito ainda para chegar nesse requisito.
E pena que tá muito lento. Nas redes sociais todo mundo é um leão, mas quando você chega na hora do olho no olho, as pessoas não têm coragem de falar, as pessoas se calam. Tá vendo? Mas por isso que dizem assim, você é nervoso. Não é não, é porque eu sou leão na hora que tem que ser. Podcast com elas deixou de presente pra mim aqui, foi? Acabou a temporada, esqueceram um enfeite aqui. Acabou a temporada das meninas, né? Eles fizeram ontem um ao vivo aqui. E deixaram aqui uma maçãzinha, tem nada dentro. Muito obrigado, viu, vocês? Eu abri numa esperança de ter um docinho ali, eu olhei aqui. Nada, mas um beijo aí pra Gilvanete, pra Ana Luísa Rocha, 3ª temporada concluída com sucesso. Podcast com elas, mais um produto aqui do nosso estúdio Tema Livre. Coisa boa ali também, ó, Futebol Solidário, é em dezembro, dia 16 de dezembro aqui em Brumado, evento muito bacana. E vão ter atrações aí... nível nacional. O André me falou que vai me informar aí quem é, pra gente divulgar aqui também. E esse final de ano nós vamos ter que trabalhar mais, que a gente vai ter que fazer o ao vivo lá e vamos entrevistar uma galera aqui, viu? Do Futebol Solidário. Eu vou fazer a fila aí. Falei, bota o jogador, água mineral, porque jogador não bebe. Dezembro, mais que eu. Aí tem que ter uma cervejaria patrocinando e fazer a resenha. Futebol Solidário é bacana, o evento é legal. Você não joga bola, não, né? Não. Joguei bola até meus 15 Se um homem 15 desse anos. que faz 80 quilômetros em um dia jogasse bola e ficava no campo ali, ó, correndo. Não, mas é diferente. Outro... Bem diferente. O futebol é um esporte que tem muito contato. E acaba se machucando muito, eu vejo assim. Você acha? Eu acho. Tô todo desgramado aqui, você fazendo a O fisioterapia. futebol machuca demais. Você vê que as contusões são bem extensas. Até uma pancada, enfim. Mas no final das contas, quem gosta do esporte não tem jeito. É igual o ciclismo. Vai sentir uma dor aqui, um incômodo ali, mas vai embora, né? Com certeza. Conversamos tudo que a gente tinha que conversar? Não. Roda. Se for pra conversar, tem mais assunto. Rodamos um bocado de assunto e ainda tem assunto, né? Tem. Não, aqui se for pra conversar, a gente conversa bem mais. Eu vou te falar, isso, Alex. Se pega isso aí no salão, mas isso aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma segunda parte. A gente faz lá no salão. Pode ser. Aí a gente começa a gravar, tipo assim, 8h30 para 9 horas, né? Se o pessoal chegar, chega só para assistir. E aí a gente já faz o corte do cabelo, já vai conversando, depois você corta o cabelo do maestro. E a gente já vai dois cortes. Melhor ainda, fica uma coisa mais... Né? A gente faz lá no salão. Combinado, maestro? Te monta lá para fazer uma segunda parte. Porque você que não sabe, Alex é também terapeuta de relacionamentos. Meu amigo, o cara começa a explicar, vai conversar. Inclusive, hoje teve uma situação bem delicada no meu salão, velho. Eu fiquei até com pena da senhora. São os assuntos que a gente fica, né? Pra você tocar, às vezes. Inclusive, foi minha primeira cliente do dia. Ela chegou bem triste lá hoje, perguntando se eu tinha como cortar o cabelo dela. Ela disse que não estava muito bem com o marido dela. E o marido fez uma situação que eu nunca tinha visto falar. Nunca chegou pra mim e hoje chegou. Em cada narrativa que a gente nem imagina que as pessoas vivem, né? Ela falou pra mim que o marido dela tinha jogado fezes humanas no cabelo dela. Aí ela veio pra cortar o cabelo. Eu falei, como assim? Ele jogou um saco de fezes humanas em mim. Aí perguntou se ela tava fedendo e tal, que ela tinha tomado banho, mas tinha lavado. Aí eu falei, não, a senhora não tá... A senhora deve ser a impressão da sua... que fica na mente da gente. E aí ela se abriu comigo, ela começou a chorar. Aí eu falei para ela que ela pudesse chorar, pudesse ficar à vontade. Que eu falei que aquilo era uma fase, que tudo na vida é um ciclo. E vai passar, que dias melhores virão para ela. Principalmente depois que a senhora for na delegacia de polícia, viu? E levar em conhecimento da DEAN também, da Delegacia de Atendimento, da delegacia não, né? Do núcleo, assim, NEAN, Núcleo de Atendimento. Eu nunca tinha me deparado assim, com essa situação das fezes, né? Então, assim, pra mim, tem coisa... eu já vi muita coisa, muita gente... me chamou atenção e assim, ela tava bem deprimida mesmo. Tem muita gente sofrendo com relação a relacionamento, a gente não faz nem ideia, cara. Tem muita gente que eu já ouvi tanta coisa. Quem tem seus bons relacionamentos... E aí eu fico chateado porque ele sai pra jogar bola e vai beber com os amigos. Parou aí o problema? Pronto, não briga não. É que eu fico chateado que ele sobe na bicicleta e some, pedala, não sei quanto e volta. Não vou falar não. E leva 4, 5 horas pra chegar em casa de volta. É só isso o problema? Releva, mas porque tem coisa que eu fiz. Já aí. Pra isso aí eu tenho uma esposa maravilhosa. E é boa demais, quando eu falo, amor, eu tô indo pra tal lugar.
Se for um lugar que eu quero só ir para ela me buscar, eu peço ela para me buscar, ela pega o carro, vai na maior boa vontade do mundo. Ela sabe que é uma paixão o esporte seu. E, pô, você tá praticando Assim esporte, como ela né? tem a dela, né? Que ela ama fazer Mary Kay. Não é à toa que ela é diretora e consultora independente Mary Kay É a mulher do carro, Brasil. a mulher do carro rosa. A mulher do carro rosa, viu, gente? Eu sou o marido. Você veio de rosa pra fazer merchan, foi? Porra, você Ultimamente eu tenho usado muito rosa, sabe, Jorge? Assim, até por ela também, né? E me fale a resenha aí que você me contou na época que logo que chegou o carro, que você parou no centro e desceu, falou, aqui, o pessoal olhando no carro e quando o Alex entrou. Não, foi. Alex entrou no Eu fui em Bom Jesus da Lapa. E aí, rapaz, nós chegou, eu nunca vi uma repercussão daquela por causa do carro, da cor do carro, né? O carro rosa. Aí eu parei no semáforo, aí tava no barzinho, a mulher atrás, para que eu quero ver esse carro, como é que eu faço pra ganhar um carro dela? E lá vai, nós conversar com essa mulher, beleza. Aí andamos mais uns 200 metros, tinha um semáforo, e eu parei no semáforo fechado, eu parado esperando abrir, né? E tinha um barzinho na esquina do semáforo. E tá eu lá olhando, eu falei, velho, vai sair alguma coisa ali, eu vou baixar o vidro. Todo mundo olhando. Aí o semáforo abriu, eu me arranquei, saí, né? Aí quando eu falei, uai, é um homem que tá dirigindo, aí eu virei, é um homem mesmo, viu? Foi assim, é tanta coisa inusitada com o carro. Jorge, se você andar num carro, é um negócio assim, engraçado e ao mesmo tempo gratificante. Você sempre para, as pessoas param, pedem para tirar foto. E assim, é um reconhecimento também da marca, também pelo trabalho, né? É uma empresa linda. E minha esposa ama demais o que ela faz. Ela respira Mary Kay 24 horas por dia. Eu já falei pra ela que eu vou proibir ela, tem hora até de entrar dentro do quarto, porque tem hora que ela chega de madrugada, quer comprar o quê? Quer um batom? Quer isso dormindo? Ela me vendendo coisa. Aí eu falo assim, aí eu acordo no outro dia cedo, olho pra cara dela e começo a rir. O que é que tu tá rindo? Eu falei, e as vendas essa noite foi boa? Se contabilizar, bobo, vai daí. Moço, mas assim, é bom, é assim, quando a gente faz o que a gente gosta, véio, é prazeroso. É igual eu, há 26 anos, eu nunca abri meu salão pra falar assim, quieta, hoje eu vou ter que cortar cabelo de novo, nunca. Às vezes eu tô cansado, com vontade de ficar em casa descansando, por causa de cansaço físico, mas não que eu amo fazer o que eu faço. E eu vejo nela também que ela ama o que ela faz, cara. Ama de coração mesmo, eu vejo no brilho dos olhos dela. Isso é bacana demais. Ela é pior do que eu, ela não perde a oportunidade. Eu falo que ela vende avião, até avião caindo ela vende, porque, gente, até nivelório ela já vendeu. Ela não perde tempo, Jorge. Ela é retada demais, cara. Ela é um brilho em pessoa, você sabe? A pessoa chorou muito ali, deu aquela... desfez aqui, já vai repondo. Meu filho, tem um negócio ótimo pra você. É verdade. A base da Mary Kay é a top 1 do Brasil, né? Alex, não é à toa. Alex vendendo o pessoal do velório e falando da mulher. Aprendeu com o Dinato, tem jeito. Oxe, convivência. Mas é bom demais. Eu vou marcar com o maestro e contigo pra gente fazer essa segunda parte do bate-papo lá no salão. Você escolhe um cliente também pra contar umas... Agora tem que ser aquele cliente mentiroso, aquele que senta lá e conta um bocado de mentira. Sempre aparece. Pronto, você faz, tem um negócio aqui, hoje eu não cobro não, hoje é o podcast que vai pagar, pode rir aqui. Sempre aparece. Agora você vai ter que Agora sim, só não perde eu pra concordar com as falas. Que aí... Mas não pode ser Ailton Brasil não, que Ailton é o mentiroso conhecido. E Ailton já tá quase sem cabelo, não vai durar nada o corte dele. Aí eu converso. Não, demora. Conversa vai ficar pouco. Primeiro a gente procura pra depois cortar. Aí, ó. Olha as amizades que você arruma aí. Tem tempo que eu vi ele, velho. É bom rever ele. Tem um certo tempo que eu vi ele. Já vou levar. Amigo de infância. Já vou levar. Não, mas você não tem essa idade toda não. Ailton é... Não, eu tô falando que eu tenho um bom tempo que eu vi ele. Quando você era jovem, Ailton já era uma pessoa com já era maior de idade. Não. Acho que é na mesma pegada de idade. Ailton Brasil, um abraço pra você, meu amigo da Idearte e Comunicação. Alex, meu irmão, obrigado pela vinda, pelo bate-papo, pela conversa, pela prosa. Semana que vem, o vídeo vai sair amanhã do torneio? Olha lá, viu? Tá dando trabalho porque eu tomei 3 gols, 2 num jogo, 1 no outro, e eu falei, corta esse negócio de ficar saindo tomando gol. Porra, que produção é essa? Na hora que bateu, corta as imagens, resenha. A galera aí do Prazo em Dobro vai curtir, obviamente, todos que participaram do vídeo da Copa Cabe do Zonal aqui no Brumado, amanhã, quinta-feira, e na semana seguinte, né, o nosso bate-papo já vai ao ar
Muito obrigado pela sua vinda, foi um prazer conversar Obrigado a contigo. você e espero que vai ter uma próxima vez, que o tempinho foi bem curto, hein? A gente pega lá, É. mas a gente pega ali umas 8h30. E E vai aí? ter umas 11, né? Vai até umas 11 horas. Aí o Tiquinho, pode Tiquinho mandar, que- pode Tiquinho que abastecer. não vai gostar da ideia. Pode abastecer, porque E lá não vai ter maquiagem, vai ser uma coisa que chegar lá, é aqui, agora pronto e pronto. É isso aqui. ligou a câmera, virou Ligou a pro lado. câmera, salão do jeito que tá lá com o cabelo no chão, nós senta lá e vai bater aquele papo legal lá. Vai ser legal. Combinado, meu irmão. Valeu, obrigado. Um abraço pra você. Obrigado pelo convite. E você que acompanha a gente, compartilha o vídeo, manda pra galera, se inscreve no canal, vai lá no nosso Instagram, vai no Instagram do Alex também, para poder acompanhar as movimentações nas redes sociais. Lembrando a você que em setembro tem o Primavera Sunset e em dezembro, também dia 16, tem aí o Futebol Solidário aqui na nossa cidade de Brumado. Muita coisa boa, muito evento legal. Vou pra casa, porque tá na hora, meu irmão, de eu tomar agora o meu café nutritivo. Um abraço pra você. Não fique com inveja não. Vai no mercado e compra o seu.